3 da manhã é o horário que eu costumo dormir. Apesar de parecer um louco ou apenas mais uma pessoa com insônia, eu gostaria de explicar o porquê de eu dormir às 3. Muita gente costuma ficar acordada a madrugada inteira ou então apenas dormir de madrugada. Pelo menos quem não trabalha o dia todo. Isso se torna uma prática comum nos dias de hoje, ainda mais com a internet nos mantendo acordados. Mas a verdade é que eu nunca vi alguém que de fato dorme de madrugada propositalmente, como eu. Desde que eu comecei a estudar no período noturno, a minha rotina passou a ser mais flexível, comigo indo dormir cada vez mais tarde, até chegar num ponto onde eu durmo às 3 da manhã e acordo às 10h30. E apesar de parecer um horário muito tardio, pelo menos para alguns, eu já vou explicar o porquê dele ser perfeito para mim. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ciclos do sono. É algo que influencia bastante o sono do ser humano e também o quão disposto ele acorda. Basicamente, o ser humano precisa dormir uma determinada quantidade de horas e essas horas são calculadas em ciclos. Um ser humano adulto precisa de 6 a 9 horas de sono por noite. E esse número de horas são recomendadas justamente porque é nelas que ocorre o ciclo de 90 minutos necessários para o corpo humano acordar mais disposto. Então, por exemplo, quando eu durmo às 3 da manhã e acordo às 10h30, são completados 6 ciclos de 90 minutos, ou seja, são 9 horas de sono e eu de fato acordo muito melhor. Mas e agora, por que eu durmo às 3 da manhã? Pelo menos durante os últimos 3 anos, eu passei muitas noites em claro. Pelo menos no período onde estudava de manhã. E algo que eu percebi e que me acompanha até hoje é que durante essas madrugadas, eu fui produtivo. Apesar de estar morrendo de sono por causa do meu horário totalmente desregulado. Algo que já não acontece hoje em dia, agora que eu sigo um horário fixo, mesmo que ele vá até de madrugada. Depois que eu comecei a estudar de noite, como eu falei, a minha rotina ficou mais flexível e logo eu pude ajustar os meus horários para que eu conseguisse ficar acordado à noite e produzir mais do que no período da manhã e da tarde, e realmente deu certo. Eu sou uma pessoa que odeia acordar cedo. Eu quase nunca acordo de bom humor, então isso já desacelera a minha produção. De tarde é um período onde todos os meus amigos estão disponíveis, então eu passo um tempo com eles, até chegar à madrugada, onde a maioria vai dormir e eu começo a focar na produção. E nisso eu percebi que acordar cedo e ser produtivo não tem nada a ver um com o outro. Imagina que você acorda às 8 da manhã e fica até umas 3 da tarde sem fazer nada, ou quase nada. Logo chega umas 9 ou 10 horas e você já tá com sono e cansado. E quando você percebe, tu passou praticamente metade do dia sem fazer nada. Justamente porque você sentiu que estava sendo produtivo, quando na verdade não estava. Produzir de madrugada tem algumas vantagens que me agradam bastante, como ter total silêncio por estar todo mundo dormindo, não ter nenhuma distração que venha tanto de dentro quanto de fora, não tem nada que eu possa ficar olhando pela janela porque tá muito escuro, e tudo isso acaba tornando muito mais fácil eu focar plenamente no que eu tô produzindo. E eu queria deixar claro que eu não recomendo isso pra ninguém, ou quase ninguém. Bem, todos temos os nossos próprios workflows e cabe a nós mesmos descobrirmos o que é melhor e o que mais funciona pra gente. Da minha percepção, o importante não é realmente quando você vai dormir, mas sim por quanto tempo. Então, ao invés de você acordar cedo e não fazer nada, garanta que você teve o descanso necessário e torne ele consistente. Uma hora tu se acostuma com o horário que você achou melhor e a partir daí é sucesso. Enfim, obrigado por assistir. Eu sou o Khan. Sono é algo estranho. O mundo é estranho, esse vídeo é, de certa forma, estranho e quem sabe você também seja estranho. Mas não que isso seja ruim.